Fala galera do canal, estamos aí para mais um vídeo. Já vamos focar na rodada 2. Como foi a pontuação? Conseguiu valorizar? Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreva no canal. E o que eu quero falar para vocês é que o mais importante é a valorização, tá? Ainda na rodada 2, como foi na rodada 1 e provavelmente na rodada 3, o foco será valorização. Então não se importe. Meu adversário fez 70 pontos, eu fiz, 45. Conseguiu valorizar em 5, 6, 7 cartoletas? É isso que importa. Por exemplo, eu estou com quase 70 pontos aqui. É uma pontuação muito boa para a rodada. E teve adversários meus que fizeram a pontuação abaixo da minha e estão valorizando mais do que eu. O importante agora é valorizar. Então vamos focar em continuar subindo na valorização, porque temos mais rodada pela frente e o foco vai ser valorizar para conseguir montar aquela seleção a partir da rodada 4, 5, 6, por aí. Vamos começar a focar só na pontuação. Tem que ter o equilíbrio, mas o principal disso tudo aqui é a valorização, tá? Um dos grandes, cara, triste ver o cara fazer menos 2,70, mano, tá louco. Se esse cara fosse bem, ia ser top, mas o meu atacante também corresponderam. Eu fui de Caio Jorge, Lúcio, cara, se ele faz um gol, mano, ele estoura, mas ele é muito bom. E o Gabigol, beleza? Decepção do meu time fica pro Matheus Henrique. Eu poderia estar valorizando mais de 10 cartoletas se não fosse o Matheus Henrique e se eu tivesse algum outro jogador aqui, talvez o Richard Rios ou algum outro. Fiquei com medo de botar o Richard, depois o Palmeiras poderia poupar. Acabou que jogou e foi bem. Mas enfim, foi uma boa rodada, apenas um jogador que decepcionou demais, que foi o Matheus Henrique, e de resto conseguimos ir muito bem focando em valorização, tá? Vamos lá analisar a tabela da próxima rodada. Eu já pude analisar que tem times, cara, que estão muito abaixo da expectativa. O Mirassol está muito abaixo da expectativa, então vai ser um adversário muito frágil para qualquer time que enfrentar o Mirassol. Isso é bom ficar de olho, tá? E um detalhe, pessoal, antes que eu fale aqui no nosso vídeo, esse aqui é meu time da consultoria, mas do canal também fomos muito bem, tá? Quem tem lá para acompanhar, o time do canal está fazendo uma pontuação muito boa e também valorizando mais ou menos 8 cartoletas. Você que quer ter acesso ao meu time pessoal, que é o da consultoria, o link está aqui embaixo na descrição. Clique e vem fazer parte da minha consultoria, que você tem um conteúdo muito massa toda a rodada. Você tem dúvidas para tirar diretamente comigo e você ainda vai ter meu time pessoal lá também, tá? Time do canal aqui disponível e o time da consultoria somente lá na minha consultoria. Além também que você pode fazer parte do plano Top 3, tá? Tudo aqui embaixo na descrição. Vamos para cima lá e continuar com a nossa análise, ó. Eu vi que o Mirassol é um time muito abaixo, beleza? Muito abaixo. O Fluminense tende a melhorar agora que o Mano saiu, beleza? Acho que o time aqui de derrubar o treinador já fez na rodada 1, não tirando os méritos do Fortaleza, que foi melhor, muito melhor. Então, eu acho que agora, sem o Mano, o Fluminense vai subir de produção. Outro time muito frágil, cara, é o Santos. Tanto o Santos quanto o Vasco. Dois times muito frágeis. O Vasco ganhou, o Vasco virou o jogo e tal, mas o Santos e o Vasco deixam muito espaço na defesa, cara, demais, demais, demais. Se pegar um time com qualidade e jogar aberto como está jogando, vai tomar sacolada. Contra o Flamengo, contra o Palmeiras, não vão jogar assim, não sei. Se jogar, vai tomar sacolada. Um time com um pouquinho mais de qualidade naquele jogo ali, contra o Vasco ou contra o Santos, ia ser sacolada por um dos lados, tá? Porque o time do Vasco, o time do Santos é muito frágil defensivamente. Então, adversários que enfrentam o Vasco, pelo menos nesse início, enfrentam o Santos, enfrentam o Mirassol e também o time do Bragantino. Cara, que time para deixar espaço ao time do Bragantino. Nossa, muito frágil, muito frágil. O Ceará também, nesse jogo agora que eu vi, tô vendo, né? Parei agora para gravar aqui com praticamente 40 minutos do segundo tempo, então vou perder 5 minutinhos do jogo ali, mas o time do Ceará também é muito frágil defensivamente. Mas o Bragantino, que mais me assustou, Bragantino, Mirassol, Santos e Vasco. São dois times que me assustaram defensivamente. O Vasco já vinha assim há um bom tempo. O Santos, no Paulista, também demonstrou um pouco isso, de ser muito frágil defensivamente. Então são times que a gente pode explorar para a rodada 2. Quem o Vasco enfrenta? O Corinthians, mano. Se o Corinthians for minimamente titular, é um time muito favorito contra o Vasco. E provavelmente vai ser o time mais visado para essa rodada. Memphis Depay, Garro, vão ser jogadores que todo mundo vai observar, sem contar o sistema defensivo, que temos boas peças ali. Mínimo para valorizar, quanto mais o jogador pontuou, menos ele precisa para valorizar na rodada 2.
Porém, teremos um mínimo para valorizar no cartório, então não se preocupe, vamos montar um time competitivo e assim que tiver um mínimo para valorizar, a gente vai ali analisar jogadores que vale a pena ficar ou sair do nosso time, tá? Ceará e Grêmio é um jogo que eu, por enquanto, vou fugir, apesar de ser uma boa opção, talvez o Pedro Raul, que é um cara que está na fase muito boa, jogando em casa pode corresponder, mas eu vejo outros atacantes com potencial maior que podem corresponder. Atacantes do Corinthians e também do Botafogo. Não é um jogo tão simples, o Botafogo, o Juventude é um time chato, mas em casa o Botafogo tende a jogar um futebol mais forte e o Botafogo contra o Palmeiras mostrou que evoluiu muito, mas muito com o time que começou a temporada. Everton foi mito, salvou o Palmeiras ali de tomar 1 ou 2 gols, poderia ter feito um Palmeiras, mas poderia ter tomado mais do que feito contra o Botafogo, que para mim jogou um futebol um pouco mais vistoso do que vinha apresentando e foi mais incisivo contra o time do Palmeiras. Então, olho no Botafogo, tem peças que dá para aproveitar aqui contra o time do Juventude, beleza? Fluminense contra o Bragantino. Para mim, até agora, desses 4 jogos que eu analisei, o Fluminense e o Corinthians são os mais favoritos. Fluminense, sim, Fluminense caiu o treinador. Isso você sabe que dá uma motivação para um time maior. E eu tô com a ideia, mano, não tem informação, nada, que se for Renato Gaúcho ou Fernando Diniz, esse time vai voar. Vai voar. Dorival também faz o time voar. E eu acho que o ânimo do time, independente do treinador, se for até o Marcão, não sei, independente do treinador, o ânimo é outro. E vai pegar um Bragantino que dá muito espaço, cara, mas muito espaço. Então, eu fico de olho também no Fluminense e no Corinthians como os times mais fortes e jogos mais fáceis para se analisar. Galo e São Paulo, jogo difícil, não sei o que esperar dessa partida. Não temos bons nomes para valorizar nesses 2 times aqui, se for analisar no contexto geral. Talvez o Rony deve aproveitar aqui que fez um gol e pode ser uma boa peça. Pro Fortaleza e Mirassol, Fortaleza é o time para ficar de olho. É fora de casa? É, mas é um time interessante. Eu acho que boas peças ofensivas podemos aproveitar aqui. O Pikachu desempenhou muito bom futebol. Nós temos o Marinho desempenhou muito bom futebol. Emmanuel Martins, um bom futebol. E esses jogadores vão precisar de pouco para valorizar, pois valorizaram na rodada 1, beleza? Internacional e Cruzeiro, eu vejo o Inter muito favorito. O Cruzeiro fez um bom jogo, melhorou o que vinha não conseguindo ser efetivo nos últimos jogos, um time que tomava muito gol, continuou tomando, mas um time que não tinha efetividade ofensiva. No primeiro tempo teve e muita, no segundo decepcionou. Então um time que está se formando, vai oscilar um pouco, vai evoluir aos poucos, mas vai pegar um time do Internacional, que é forte ofensivamente e tem um meio campo muito poderoso. Então é bom ficar de olho também no Internacional aqui, tá? Flamengo e Vitória, um bom jogo também, apesar de eu não achar tão fácil, já que o Vitória não é um adversário muito simples de se enfrentar jogando em casa. O Flamengo é favorito? É, mas está com desfalques, não sei se o Gerson volta, nós temos ali, não temos o Pedro, o Arrascaeta, então isso tudo pode dar um norte diferente para o Flamengo fora de casa. Vou observar com calma, mas não vejo um time muito favorito nesse jogo, beleza? Outro jogo interessante pode ser Palmeiras e Sport, mas também é um jogo que eu tenho um pouco mais de cuidado. Sport mostrou um futebol muito sólido, defensivo e muito compacto contra o São Paulo. O Palmeiras não vem na sua melhor fase. Nós vimos isso no jogo contra o Botafogo, vemos isso no jogo contra o Corinthians. É um time que não está conseguindo ter aquela impulsão ofensiva que ele estava demonstrando alguns jogos, quando ele começou a ter um bom resultado de muita finalização. Isso caiu um pouco, então eu vou ficar de olho aqui nesse jogo, mas com algumas peças que eu vou botar um asterisco ali para aproveitar. Santos e Bahia é um jogo que eu vou fugir totalmente. Talvez o Guilherme seja o nome para ficar de olho nessa partida, mas é um jogo de times, sei lá, cara, vou dizer iguais, o Bahia é superior. Mas por estar em casa, o Santos equilibra. É um time que dá muito espaço, mas eu não sei o que esperar do Bahia fora de casa, que é um time que na temporada passada, fora de casa, decepcionava demais, então vamos aguardar um pouco mais. Os jogos que eu vou ficar de olho, que eu vejo muito boas peças no Corinthians, muito boa peça no Corinthians, no Fluminense e aqui no Fortaleza, pode ser os nomes principais para mim, são os 3 times principais. E dá para aproveitar mais o quê? No Botafogo e no Internacional, beleza? Esses são os times para ficar de olho nessa rodada. Primeiro, Corinthians, repetindo, principal time para ficar de olho. Segundo time, Fluminense. Mas Fluminense por quê? Porque o Bragantino deixa muito espaço. O Fluminense tem o treinador, vai ter mais corpo, vai ter mais vontade, mais pegada e o time vai jogar melhor. Pode cobrar, beleza? Então, Corinthians e Fluminense são os principais times, porque Vasco e Bragantino dão muito espaço na defesa.
E aí vem o Fortaleza com o Mirassol, são um time muito frágil defensivamente também, e o Fortaleza desempenhou um bom futebol e costumava jogar no ano passado fora de casa muito bem. Então esse ano é uma estratégia que eles devem repetir. Esses são os 3 times favoritos: Corinthians, Fluminense e Fortaleza. E aí vem um degrauzinho abaixo só, porque os adversários são mais difíceis, mesmo jogando em casa, mas Botafogo e Internacional. São times mais sólidos do que o Fluminense, talvez o Fortaleza, mas são times que pegam o adversário com um pouquinho mais de qualidade. O Juventude é um time chato, que sabe se defender. Então, olho para mim aqui: Corinthians, Fortaleza e Fluminense. Aí vem mal um pouquinho abaixo Internacional e Botafogo, beleza? Então deixa o like, se inscreva no canal que a escalação vai sair amanhã assim que o mercado abrir, para a gente conseguir fazer uma resenha, um conteúdo de qualidade, mas não se esqueça de nos seguir no Instagram e vem fazer parte da consultoria da Lego para você decolar nas suas ligas cada vez mais, beleza? Então é isso, deixa eu atualizar aqui ver se a pontuação melhorou ou não, acho que o jogo deve ter acabado já. E tamo junto, galera. Vamos pra cima e até a próxima rodada. E não fique bolado se você fez 40, 50 pontos. Valorizou? Beleza. 5 cartoletas. Daí pra cima pode comemorar. Se fez abaixo disso, não fique triste. Tem como recuperar na rodada 2. Mas vamos pra cima com tudo que tá apenas começando. Ainda temos uma temporada inteira pela frente. Beleza? Tamo junto e valeu!